Joan Beauchamp Procter foi uma herpetóloga britânica, filha de um corretor de bolsas e uma artista. Ela era uma cientista que estuda répteis e anfíbios. Foi uma cientista brilhante que ficou reconhecida internacionalmente no início do século XX, uma época em que as mulheres não eram incentivadas a serem cientistas. Ela foi tão influente que duas espécies ou tipos de répteis receberam seu nome, como as cobras e as tartarugas. Então, nessa produção, será abordado as fases da vida dela e como ocorreu os desenvolvimentos para chegar onde chegou. Oi, galerinha, eu sou a Joanjinha. Eu nasci no dia 5 de agosto. O nome do meu pai é Josep Procter. E o nome da minha mãe é Elizabeth Procter. Meu pai é corretor de bolsas e minha mãe é artista. Com 6 aninhos, eu tive cobras de lagartos de estimações. Eu aprendi sobre eles. Eu tenho um amigo muito especial. Ele é um lagarto d'alma. É na mesa de jantar e viaja comigo em todos os lugares. Por um tempo, acreditei que nunca seria capaz de estudar o que eu mais amo, mas não desisti. E meu amor pelos répteis e a amizade com meu melhor amigo Edward me fizeram uma enorme diferença na minha vida. Os primeiros dragões de Komodo a chegar aqui na Europa foram colocados sob meus cuidados no Zoológico de Londres. Eu tinha tanto carinho que logo fiquei bem próxima deles e os tinha quase como animais de estimação, especialmente meu dragão de Komodo favorito, chamado Sambawá. Por tratar os répteis com respeito e cuidar deles pessoalmente, consegui mostrar que, embora eles pudessem matar uma pessoa, se eles quisessem, não eram incontrolavelmente perigosos. Eu estudei e me dediquei tanto nesse trabalho que fui convidada para apresentar meu primeiro artigo na Sociedade Zoológica de Londres, apenas com 19 anos. E surpreendentemente, no ano seguinte, fui estimada membro da Sociedade Zoológica de Londres, o que foi uma grande honra, por ser eleita membro da Sociedade de Londres, e uma honra maior ainda por ser uma garota de 20 anos sem formação universitária. Logo depois, foi considerada uma especialista em herpetologia. Um outro hobby meu, além de estudar sobre répteis, era desenhar e projetar habitats realistas para eles. E no zoológico de Londres, onde Edward agora era um curador de répteis, eu pude ajudá-lo a projetar um novo aquário. E quando ele se tornou diretor do aquário, eu aceitei o cargo dele como curadora dos répteis, que eu conhecia tão bem. Meu amor por répteis perigosos me tornou famosa com o título de Senhora que conseguiu lidar com pitons, crocodilos e meu favorito, dragões de Komodo. E, infelizmente, aos meus 34 anos de idade, tive minha vida interrompida. Porém, minha fama continua viva. E se você for ao Zoológico de Londres hoje, poderá ver uma placa de bronze na entrada do Reptile House colocada em minha memória. O meu trabalho com répteis permitiu identificar quando os animais estavam doentes e como tratá-los. Desenvolvi novas maneiras de tratá-los, muitas vezes usando ferramentas que eu mesma projetei. Mais tarde, me tornei internacionalmente famosa pela minha experiência e fui publicada em todos os tipos de revistas e livros científicos. Mas meus problemas de saúde, que me limitaram durante os estudos e durante toda a minha vida, voltaram, e dessa vez mais forte e preocupante. E infelizmente, aos meus 34 anos de idade, tive minha vida interrompida. Porém, minha fama continua viva. E se você for ao Zoológico de Londres hoje, poderá ver uma placa de bronze na entrada do Reptile House colocada em minha memória. Joan Project, uma figura notável na ciência. Superou desafios de saúde ao longo de sua vida, mantendo uma paixão desde a infância até o seu último suspiro.
Seu legado contribuiu para muitas mulheres e os seus trabalhos e artigos foram fundamentais para a compreensão de diversos animais, incluindo o dragão de Komodo. Além disso, ela contribuiu significativamente para avanços veterinários, como a utilização de luz ultravioleta natural para a absorção de vitamina D em cobras. O impacto de Joan é tão marcante que duas espécies, uma a cobra Burrama projectari e a tartaruga testudo projectari, elas foram nomeadas em sua homenagem. Ela enfrentou não apenas desafios pessoais, mas também os obstáculos sociais de uma época em que apenas homens eram reconhecidos no campo científico. Ela perseverou. Hoje, ela é lembrada como uma mulher que deixou uma marca indelegável na ciência. Devido a, por exemplo, no histórico dela, que é apresentado, a questão dela ter conseguido, junto com, claro que fala também da questão do apoio arquitetônico que ela teve, ela conseguiu pensar que os animais, eles não podem, né, ser tratados, no caso dos animais meio que ela trabalhava lá de perto, não podem ser tratados como coisas. E ela conseguiu planejar uma área de vivência para eles dentro do zoológico que permitisse o mínimo de qualidade de vida a eles, mesmo não sendo um ambiente natural. Isso demonstra a capacidade intelectual dela e isso chama a atenção para outros cuidados que até hoje são dados ao universo feminino. E aí, esse cuidado que ela tem e essa qualidade de vida que ela leva garante que o animal permaneça mais tempo vivo, o que garante a melhor funcionalidade daquele zoológico ali onde ela trabalhou também. Sim, acredito que sim, apesar de não ter visto nada relatado em literatura sobre isso, mas acredito que ela deve ter sofrido. Como ela sofreria até hoje, ainda mais no meio que é trabalhando com anfíbios e répteis, porque o trabalho dela, na época, provavelmente é diferente de um trabalho de laboratório. Ela realmente trabalhava diretamente com o animal para a sobrevivência daquele animal, por exemplo, zoológico. A manutenção da vida do animal, como ele, no mínimo como ele vive no ambiente natural. É diferente de uma pessoa que vai trabalhar com as cobras num laboratório utilizando a partir do veneno da cobra para a produção de um soro. É diferente o tipo de trabalho dela. Então, até hoje, se ela fosse viva atualmente, vamos dizer assim, ela sofreria, porque é um trabalho que exige mais peso mesmo, peso físico. E aí ela ainda tinha o agravante do problema de saúde dela, que debilitou, o que não tira a capacidade intelectual dela, tanto que ela é autodidata e ela ganhou como um prêmio não, ela recebeu, né, o direito de ser doutora. Por exemplo, até atualmente você ir para campo, aí eu estou dizendo a parte mais prática, você ir para campo e fazer um trabalho onde você tem que coletar anfíbios e répteis é um trabalho que exige é pesado, um trabalho pesado fisicamente, que te exige desgaste no sentido onde você tem que cavar mesmo, você tem que cavar buracos, colocar baldes, armar caminhos. Esses caminhos são feitos com telas, onde é tipo uma tela guia, para você guiar o animal até a sua armadilha que você cavou. Isso é um trabalho que restringe o mundo feminino, porque ainda é muito pesado. Aí é o que eu tinha comentado com vocês. Se a gente tem condições de trabalhar para uma empresa que pode pagar uma diária, você vai lá e consegue pagar alguém da região, né, algum mateiro, que a gente chama de mateiro, a pessoa popular ali, para fazer para você. Mas fora isso, é um trabalho pesado porque você tem que ficar cavando e é de acordo com o tipo do animal que você está procurando. Não pode, por exemplo, se for um calango, que é um bicho menor, pode ser um balde tradicional desse de casa. Se você estiver procurando bichos de maior porte, vai ser outro tipo de balde, vamos dizer assim. E tudo isso você tem que carregar até o local, cavar isso e cavar na mão. Não existe maquinário para fazer. Então, ele é um trabalho difícil até hoje em campo. Você trabalhar com essa parte de anfíbios e répteis é muito pesado.